Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Irmãos, na verdade, Jesus teve ou não teve irmãos? Maria Santíssima, além de ter Jesus, ela teve outros filhos além de Jesus? Jesus teve irmãos? No contexto das outras denominações religiosas, eles afirmam veementemente, com firmeza, de acordo com a convicção deles, de que Jesus teve outros irmãos e de que Maria teve outros filhos além de Jesus. Já a nossa igreja, a doutrina católica, afirma com clareza, com convicção, o oposto, o contrário do que essas outras denominações religiosas ensinam. A nossa igreja diz que Maria não teve outros filhos além de Jesus, de que Jesus não teve irmãos. E ainda afirma além, vai muito além, de que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Essa é a afirmação da nossa igreja. Baseado também em passagens bíblicas que provam isso, não só na Bíblia, mas também na tradição, que muitos santos, doutores da igreja, afirmam desde o início do cristianismo. A igreja tem provas tanto bíblicas como na tradição, também nos aspectos arqueológicos, históricos, etc., né? Do contrário, as outras denominações religiosas, eles afirmam que não, que Jesus teve outros irmãos e que Maria teve outros filhos. Como eles têm só a Bíblia como referência de fé, então, e também ao interpretá-lo ao pé da letra, eles continuam afirmando que Maria teve outros filhos e que Jesus teve outros irmãos. Baseando em que passagem? A passagem mais famosa, Marcos 6, 3, Lucas 8, 19. Aquela passagem que Jesus estava no templo, anunciando, e surgiu um questionamento entre as pessoas que estavam ali no templo. Não é este o filho do carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? Então, eles têm essa passagem bíblica, como diz o ditado, como cavalo de Troia, como a passagem principal para provar que Jesus teve outros irmãos, como está mencionado aqui. Não é este o filho do carpinteiro, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esses 4 personagens, Tiago, José, Judas e Simão, está mencionado aqui como irmãos de Jesus. E se formos
interpretar ao pé da letra, sem levar em conta o contexto, a gente também passa a acreditar que Jesus teve outros irmãos. Mas vejamos como nós devemos compreender de forma fidedigna a verdadeira interpretação desse assunto. Primeiro, nessa passagem, vocês podem conferir aí na Bíblia, Marcos 6,3, que as pessoas que estavam interrogando Jesus, que estavam ali questionando, eles estavam em dúvida. É o primeiro critério. Eles estavam em dúvida. Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, o irmão de Judas, o irmão de Simão, o irmão de José? Ou seja, tem lá um pontinho de interrogação. Eles estão fazendo uma pergunta, estão também ainda em dúvida. É um critério também, não é muito relevante, mas que temos que levar em conta. Então vamos para dentro do contexto. Se formos interpretar ao pé da letra, eles têm razão. Mas vamos agora interpretar dentro do contexto, porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Se afirmar algo, as demais passagens têm que afirmar também, não pode haver contradição. Então vamos para o contexto. Vamos para esses personagens. Primeiro critério para a gente entender. A palavra primo no vocabulário na língua hebraica não existia. A palavra primo na língua hebraica não existia. Ou seja, os parentes próximos eram chamados de irmãos. Esse é o primeiro critério que deve levar em conta. Mas vamos agora para os personagens. Quem eram Tiago, José, Judas e Simão, como está mencionado em Marcos 6,3? A mãe de Jesus, ela tinha uma prima ou parente próximo que se chamava Maria. Maria casada com Cleofas, Maria, mulher de Cleofas. Como está aqui na passagem bíblica em João 19:25, quando Maria estava ali aos pés da cruz. E lá na passagem, no versículo 25 do capítulo 19 de João, fala assim: perto da cruz de Jesus permanecia de pé sua mãe, que era Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Ou seja, Maria, ela tinha uma prima, como a palavra prima não existia na linguagem hebraica, então ela é chamada de irmã. Então Maria tinha uma prima por nome Maria. Então nós temos que ter esse cuidado. Ao mencionar Maria, nós temos que saber realmente se é Maria mãe de Jesus ou é Maria mulher de Cleofas. Então Tiago e José, eles eram filhos de Cleofas, ou seja, Cleofas, esposo da Maria, prima de Jesus. Tiago e José, já dois personagens que estão aí mencionados em Marcos 6,3. Tiago e José eram filhos de Cleofas, com a parente de Nossa Senhora. Cleofas casado com a parente de Nossa Senhora, que era chamada também de Maria. Logicamente, Judas era irmão de Tiago. De fato, lemos Judas, irmão de Tiago. Onde podemos provar que Judas era irmão de Tiago? Judas, capítulo 1, e Lucas 6,16. Todos eles eram primos de Jesus, parentes próximos. Ou como Simão, pelo mesmo motivo.
Então esses 4 personagens mencionados em Marcos 6,3 eram parentes próximos de Jesus. Porque ele tinha os seus pais. Os pais dele não eram José. Não tem nenhuma passagem bíblica provando que eles eram filhos de José. Eles eram filhos de Maria, prima da Maria, mãe de Jesus. Ou seja, Maria casada com Cleófas. Então, eu acabei de falar aqui para vocês que na linguagem hebraica a palavra primo não existia. Então todos eram chamados de irmãos, né? Os parentes próximos eram chamados de irmãos. E como podemos provar que realmente a palavra primo não existia na linguagem hebraica? Vejamos muitas passagens, eu vou apresentar aqui algumas, que não vou apresentar todas porque não dá tempo, né? Fica muito extenso. Então, algumas passagens aqui que mencionam que primos eram chamados de irmãos. Vejamos aqui, Gênesis capítulo 13, versículo 18. Há muitos exemplos na Bíblia em que os parentes próximos são chamados de irmãos. Gênesis 13, 8. Vejamos. Disse Abraão a Lote: peço-te que não haja rixas, pois somos irmãos. Abraão não era irmão de Lote. Abraão era tio de Lote. E, no entanto, nessa passagem ele chamou Lote de irmão. Ou seja, parentes próximos, chamados de irmãos. Abraão, primo, chama Lote. Abraão, tio de Lote, chama o mesmo de irmão. Outra passagem aqui, 1 Crônicas 23, 22, diz assim: Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas, e estas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Ou seja, as filhas de Eleazar eram prima dos filhos de Cis. E aqui nessa passagem são mencionados como irmãos. E na verdade eram primos. Então aqui está provando que a palavra primo não era utilizada na linguagem hebraica e ambos parentes próximos eram chamados de irmãos. E vejamos mais passagens. Êxodo, para vocês conferirem em casa, Êxodo capítulo 2, versículo 11, Mateus 23, 8, Gênesis 9, 6, Mateus 5, 21, 22, 1 Coríntios 15, 6, são várias passagens para vocês podem conferir em casa, provando que parentes próximos eram chamados de irmãos. Em João 19, 26, 27, Jesus no Calvário entregou sua mãe a João, o evangelista. Se Maria tivesse outros filhos, Jesus teria entregado sua mãe aos seus irmãos carnais e não ao evangelista João. Então, se Jesus tivesse irmãos, na cruz Jesus teria entregue Maria a os seus irmãos carnais, né? E no entanto ela entregou a João. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Entregou Maria a João, que era como que parente próximo, mas que João não era filho carnal de Maria. Então é necessário sempre levar dentro do contexto. Não é só você pegar uma passagem, está mencionando que é irmão de Jesus, e pegar aquela passagem isolada e sair aí falando. Não, vamos estudar outras passagens bíblicas que falam sobre o mesmo assunto, para que dentro do contexto possamos tirar a verdadeira interpretação.
essas são as objeções no contexto de outras denominações religiosas que falam que Jesus teve irmãos. E analisando aqui dentro do contexto bíblico, histórico, até mesmo arqueológico, não me ative a muito, entendemos aqui, compreendemos que esses personagens eram parentes próximos de Jesus e não irmãos, pois a palavra primo na linguagem hebraica não existia naquela época. Então, os parentes próximos eram chamados de irmãos. É assim? Então, acreditemos cada vez mais na dimensão virginal de Maria, virgem antes, durante e depois do parto. Maria, Mãe de Deus. Maria, nossa mãe. Maria que teve o Filho único, Jesus, por obra do Espírito Santo. Maria, esposa do Espírito Santo. Que jamais Jesus iria se utilizar do pecado para vir ao mundo. Foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria. Porque a missão de Jesus de vir ao mundo era para salvar a humanidade do pecado, remir a humanidade do pecado, era para salvar do pecado. Aquele que veio para salvar o povo do pecado, livrar do pecado, remir a humanidade, jamais se utilizar do pecado. Ficaria sem sentido. Jesus Cristo veio ao mundo para livrar-nos do pecado, nos remir do pecado e se utilizar do pecado. Isso não tem lógica. Então, até levando-se por essa compreensão lógica, dá-se a entender que Maria é uma mulher diferente. Aquela mulher que foi preparada por Deus desde toda a eternidade. Desde quando Adão e Eva pecaram, desde quando Eva disse um não, Deus já pensou em Maria. E já disse lá no início, disse a serpente: eu porei a inimizade entre ti e a mulher. Já Maria, preparada por Deus para dar o sim, purificando o não de Eva. Aquela que trouxe a morte pela desobediência, pelo não ao projeto de Deus, Eva. Maria, nova Eva, dá o sim e traz a salvação à humanidade. Jesus, o novo Adão. Maria, nova Eva. Desde toda a eternidade, Maria preparada por Deus. A única que recebeu o título cheia de graça. Pura, sem mancha, desde a conceição. Por isso, imaculada, pura, desde a sua conceição, desde a concepção. Possamos acreditar cada dia, a cada momento, através das Ave-Marias rezadas, através do nosso pedido pela intercessão da Mãe, da nossa Mãezinha Santíssima, para que as graças pedidas possam ser alcançadas verdadeiramente, porque aonde está Jesus, está Maria. Nossa Senhora, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.